Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos bem-vindos ao canal do Diácono Paulo Santos, aonde, neste dia 31 de outubro, nós iremos falar dessa festa, a festa do diabo, o Hosana do diabo, que tem o nome como Halloween. Nós iremos assim conhecer um pouco da história e vamos perceber que nós, católicos, não podemos celebrar e deixar que os nossos filhos celebrem esta festa do diabo. Halloween, dia das bruxas, é o grande dia do diabo. Cuidado com o Halloween. O Halloween é o Hosana do diabo. Assim fala Padre Gabriele Amorth. Todo dia 31 de outubro existe uma festa chamada Halloween, também conhecida aqui no Brasil como Dia das Bruxas. Este dia, chamado de Halloween, é uma data comemorativa que tem a sua origem ainda com o povo celta. Dizem que há mais de 2.300 anos. Era uma data que, para o povo celta, por ser o último dia do verão, diziam que os espíritos dos mortos saíam de suas covas e iam ao encontro dos vivos para tomar posse dos seus corpos. É claro que o povo celta, por medo dessas almas, decidiram então colocar em suas casas, de preferência na frente das mesmas, objetos que pudessem assustar estas almas, e colocavam caveiras, ossos, bonecos enfeitados e coisas do tipo. Portanto, a origem desta festa é a morte. As almas que se levantam e vêm ao encontro dos vivos. Na verdade, esta festa está cheia de realidades que nos apresentam o ocultismo de frente. Bruxas, fantasmas, caveiras, personagens ligados ao terror. Halloween tem a sua origem de seu nome, que é em inglês, que diz All Hallows Eve, Vigília de Todos os Santos. E atualmente antecede o que para nós católicos apostólicos romanos, o Dia de Todos os Santos e posteriormente Dia de Finados, ou algum mais antigo ainda o chama de Dia dos Mortos. E aí começa a grande confusão que sempre o ocultismo quer trazer em meio a nós. Nós, católicos, temos o nosso Dia dos Mortos, finados, que é claro tem um outro significado. E para se aproveitarem desta data, que era comemorado o Dia dos Mortos, também para o povo celta, mas é claro com outro significado. O diabo, na sua esperteza, conseguiu introduzir esta festa chamada Halloween. O grande problema disso tudo é que para os satanistas, para as bruxas, para muitas seitas ocultas, neste dia de Halloween, não somente uma data histórica, mas se tornou para eles o grande dia do diabo. É o dia em que se reúne para fazer as suas celebrações mais macabras, rituais verdadeiramente satânicos, na qual envolve sacrifícios de animais e se chega a realizar até mesmo sacrifícios humanos. Não pense que isso é historinha sobre o satanismo ou coisa do tipo.
E isto é real e é mais real do que imaginamos. Satanistas, ocultistas e muitos ramos utilizam estes dias para profanar o sagrado de Deus. É o momento de grande exaltação do diabo, do demônio. E aí muitos procuram ir à igreja e ver se de alguma forma consegue levar uma hóstia consagrada para tais rituais, como o propósito de ofender a Deus. Existe ainda nestes rituais muitas orgias sexuais com as pessoas que lá participam. Então, o que era há mais de 2.300 anos atrás, uma data que podemos chamar hoje de anticristã, pois contraria o princípio do cristianismo. Hoje se tornou uma festa totalmente pagã. Assim falou o padre Gabriele Amortis. Halloween é uma armadilha do demônio. É uma festa nojenta e me dá nojo a cada um de nós. E ainda o padre Gabriele completa: trata-se de uma coisa pagã, anticristã e anticatólica. Não deixemos os nossos filhos se vestirem de diabos, bruxos, bruxas, se pintarem dos mais bizarros personagens translixos, o que a TV americana apresenta. E tudo isso para quê? Para que exaltar aquilo que não deve ser exaltado? Qual é o intuito de se vestir de diabo, de demônio, de bruxas, magos e coisas desse tipo? Para os satanistas, há uma maneira de instigar as crianças, os jovens, e fazer memória de um mundo daquilo que eles comemoram, o dia do diabo. Aqui no Brasil, ainda não está tão difundida esta festa de Halloween como para os povo americano. Mas sei que será importante esta formação também para o povo americano. E assim, sem contar que o clima de magia no ar para os jovens fica aguçado. Tem jovens que se aproveitam já que estão vestidos destas formas para fazer algum tipo de rituais que viram em filmes, que acharam na internet, abrindo uma grande brecha para o demônio. Isto é muito sério. A verdade é que este dia se tornou um dia propício para se cultuar o demônio, das mais diversas maneiras que você imagina, que nós possamos imaginar. Enquanto o padre Amós estava escrevendo este artigo, ele estava conversando com a jovem que se envolveu de maneira muito profunda com o satanismo. E ele resolveu perguntar a ela se a data de Halloween, esta seita que ela participava, fazia algo. Ela disse que sim, que faziam reuniões com grupos na qual ofereciam sacrifícios ao demônio, e que ela de maneira particular preferia oferecer seu próprio sangue, mas que pessoas que não queriam oferecer seu próprio sangue ofereciam de animais que lá eram mortos. Olha, não quero ficar me delongando muito, fazendo diversas comparações e as coisas do tipo, mas acho que deu para entender que o que se passa na verdade por trás das comemorações que acontecem no dia de Halloween. E que não convém ficarmos participando e fazendo memória dessas coisas que representam o próprio mal. Mas ao contrário,
quando se comemora o Dia das Bruxas, é o dia de permanecermos ainda mais oração voltado para Deus, intercedendo para que pessoas inocentes não se machuquem com estas práticas sedutoras de Halloween. Então, assim, meus irmãos e minhas irmãs, nós precisamos tomar muito cuidado sobre esta festa. Então, tem alguns dados que todo cristão deve saber sobre Halloween. As raízes, como nós já falamos, raízes celtas do século VI a.C., os celtas do norte da Europa celebravam o fim do ano com a festa do Samhain, a festividade do sol, iniciada na noite de dia 31 de outubro, que marcava o fim do verão e das colheitas. Eles acreditavam que naquela noite o Deus da morte permitia aos mortos retornarem à terra, fomentando um ambiente de terror. Sua mistura com o cristianismo. Quando os povos celtas foram cristianizados, nem todos renunciaram seus costumes pagãos. Do mesmo modo, a coincidência cronológica da festa pagã de Samhain, com a celebração de todos os santos e dos defuntos, comemorada no dia seguinte, no dia 2 de novembro, fez com que as crenças cristãs fossem misturadas com as antigas superstições da morte. Através da chegada de alguns islandeses nos Estados Unidos, introduziu-se neste país o Halloween, que chegou a ser parte do folclore popular do país. Uma das principais festas dentro do satanismo. Segundo o testemunho de algumas pessoas que praticaram o satanismo e depois se converteram ao cristianismo, o Halloween é considerada a festa mais importante para os ocultos diabólicos, porque se inicia o novo ano satânico e é como uma espécie de aniversário do diabo. É nesta data que os grupos satânicos sacrificam os jovens e especialmente as crianças, pois são preferidos de Deus. A origem da pergunta: doce ou travessuras? No Halloween, as crianças de alguns adultos costumam se disfarçar de seres horríveis e tenebrosos e vão de casa em casa exigindo doce ou travessuras. A crença é que, se não lhe dão alguma guloseima, os visitantes farão uma maldade ao morador do lugar. Muitas pessoas acreditam que o início deste costume está na perseguição aos católicos na Inglaterra, onde suas casas eram invadidas. A origem da abóbora com a forma de rosto. Existe uma antiga lenda irlandesa, que contam que um homem chamado Jack tinha sido tão mal em sua vida que supostamente não podia nem entrar no inferno, por ter enganado muitas vezes o demônio. Assim, teve que permanecer na terra vagando pelos caminhos com uma lanterna feita de um legume vazio com um carvão aceso. O grande negócio. O Hollywood contribuiu para a difusão do Halloween com uma série de filmes nos quais a violência gráfica e os assassinatos criam no espectador um estado mórbido de angústia e ansiedade. Estes filmes são vistos por adultos e crianças, criando neles nestes últimos medos e
Do mesmo modo, as máscaras, as fantasias e os doces, as maquiagens, entre outros artigos, são motivos para que alguns empresários fomentem o consumo do terror e favoreçam a imitação dos costumes norte-americanos. A festa à fantasia. Segundo o padre Jorge Rivero, grande apologista, celebrar uma festa à fantasia não é intrinsecamente ruim, sempre e quando se cuidar para que esta não esteja contra o pudor, o respeito pelas coisas sagradas e a moral em geral. Por esta razão que nos últimos anos cresceu a comemoração alternativa do Halloween, a santidade vence, que consiste em disfarçar-se do santo ou santa favorito e participar na noite do dia 31 de outubro de diversas atividades da paróquia, com missas, vigílias, grupos de oração pelas ruas, adoração eucarística, através de cantos, músicas e danças em chave cristã. Então assim, meu irmão e minha irmã, aqui nós falamos um pouco sobre essa festa satânica, a festa do diabo, o aniversário do diabo, que nós católicos não podemos participar e também não deixar que os nossos filhos, netos, seja quem for, participarem. Então assim, que Deus nos abençoe e nos guarde e nos mostre a sua face e se compadeça de cada um de nós. Que Deus nos abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.